Olá, minha gente, bem-vindos ao culto da DNA Brazilian Church Online. Uma alegria, um privilégio estar com você hoje nesse lugar. E eu quero começar esse culto junto com meu amigo Joey, orando e buscando a presença do Senhor. Vamos lá? Senhor Jesus, te agradecemos por mais este dia na sua presença, por estarmos de novo no ambiente da adoração, do louvor e de recebermos a palavra que nos ensina, nos exorta, nos anima e nos dá dicas de vitória. Nós te bendizemos e te louvamos e pedimos que a tua bênção esteja neste lugar e na vida de cada pessoa que está nos assistindo. É a nossa oração no nome poderoso e forte de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém? Que gostoso que vocês estão conosco agora. Joey, nos ajude a louvar. Vamos adorar o Senhor juntos? Uma vez eu li um livro que chama O Louvor que Liberta. E o louvor que liberta é a ação de graças, ou agradecer a Deus. Nós estávamos conversando nos bastidores e o pastor disse assim: agora só falta eu cantar. Então, tô tossindo já. Vamos cantar juntos. O refrão é bem fácil, a sua parte é dizer assim: obrigado, Jesus, pelo sol da manhã. Você diz: obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, pelo sol da manhã. Diga: obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez o refrão, cante. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradeça a Ele. Obrigado, obrigado, Jesus, pela semana que passou, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Eu acho que o louvor liberta, porque quando eu estou louvando a Deus, eu tiro o foco da minha vida. Exatamente. Tiro o foco das minhas dores e lutas, tiro o foco das coisas que eu ainda não tenho e coloco o foco naquele que é todo poderoso, naquele que é o meu Salvador, naquele que, como você cantou, na cruz fez uma nova aliança comigo, que é de perdoar os meus pecados, de me garantir a vida eterna. Eu estarei um dia lá na presença do Cordeiro, junto com milhões e milhões de anjos e todas as pessoas. Então esse louvor me liberta do chão e me leva para o céu. Exatamente, perfeito, pastor. A história do livro é muito interessante. Para não alongar muito, a pessoa passa a agradecer por algo que estava passando por muito difícil. E no agradecer, ela encontra a família dela, que ela não via há muito tempo. A história é muito bonita. Recomendo depois que você procure o livro O Louvor que Liberta, rapidinho. Uma sentada, assim você vai ler ele inteiro, você vai ver como é interessante. Adore ao Senhor sempre. Como o pastor falou, a gente entrega para Deus tudo, né? Tem uma canção que eu quero que essa canção gere alegria no seu coração. Existe um versículo bíblico que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é uma arma, né? Quando a gente adora ao Senhor, nós também estamos tirando do Senhor um sorriso, né? A alegria do seu coração de poder ver o Filho adorar a Ele. E a canção é assim, ó. O seu amor me alcançou,
o seu olhar me conquistou, a sua voz me encheu de alegria. Que lindo isso! Com novo óleo me ungiu, de linho puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar, meu amado. O meu maior prazer é te beijar a face, Jesus. Meu coração alegre explode de tanta paixão que gera em mim uma nova canção. Eu canto por causa do seu amor. Minha paixão cresce quando em adoração eu sinto o afago do seu coração e canto por causa do seu amor, por causa do seu amor, por causa do seu amor. Uau, que gostoso! É gostoso às vezes ouvir quem está cantando e com o coração a gente regozijar na presença do Senhor e dizer: Deus, é exatamente isso que eu quero dizer para você, o que Ele está dizendo. E é que isso, gostoso. pastor, cantar para nós, muitas vezes as pessoas confundem que a adoração é o que eu estou fazendo e porque o Joey adorou, então, opa, a igreja está bem. O Joey adorou. Não, o Joey deu um tom aqui no violão, sol maior, toquei um ritmo, coloquei letras para que você gere dentro de você a adoração. O Senhor quer ouvir a sua adoração. Amém. Então é gostoso isso, né? Ainda Isso aí. que você falou ali, ainda com esse sentimento, né? Isso aí. Quero ler a Bíblia com você. Abre a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 6. Na primeira multiplicação dos pães. Se há algo de que estamos precisando neste dia é multiplicar as coisas lá em casa, não é verdade? As coisas boas. João capítulo 6 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários era o salário de um ano de um trabalhador médio. Uau. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, o pão mais barato que existia. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E por que a palavra peixinhos? Porque os discípulos pescadores gostavam de dizer peixes grandes ou peixinhos. E eram peixinhos, estavam pequenos. Sardinhas. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. O mesmo texto em Mateus diz além de mulheres e crianças. Então calcula aí 10 ou 12 mil pessoas neste lugar. Então Jesus tomou os pães,
deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam comer, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus não era americano. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar uma vez? Senhor Jesus, essa é a sua palavra riquíssima, tão linda, tão gostosa de ler e perceber as coisas bonitas que nela o Senhor deixou para a gente. Há nesse texto pérolas que podem enriquecer a nossa vida e te pedimos, ajuda-nos a percebê-las, conquistá-las para as nossas vidas agora. É a nossa oração, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. De certa maneira, eu acho que você já está enjoado de ouvir a expressão: estamos vivendo dias difíceis. Uau. Estamos na tal da pandemia. A pandemia parece estar passando. Quantos desempregados, quantas dificuldades. Mas é verdade, isso ainda passa por todos nós. Todavia, nesse texto da Bíblia Sagrada, que eu vou explicar já para você, eu encontro algumas diretrizes de Jesus que talvez possam nos ajudar neste tempo. O que está acontecendo ali? Jesus está famoso neste momento. Ele já havia feito grandes milagres, curado dezenas de pessoas. O murmúrio, o diz-que-me-diz que estava em todos os lados, as redes sociais bombando a respeito de Jesus, e onde quer que Jesus estava, um avisava o outro pelas redes e havia aqueles ajuntamentos. E agora uma grande multidão se aproxima e esse texto não fala, mas Jesus começa a ensinar a palavra para eles por um longo período de tempo. E num determinado momento, Jesus vai conversar com os discípulos sobre alimentar essa gente. E a primeira resposta que veio é a resposta mais natural. Não há dinheiro suficiente. 200 denários de pão. Numa outra ocasião que Jesus multiplica os pães, o discípulo dá uma resposta interessante: deixe que eles saiam daqui e vão procurar o que comer. Isso é problema deles. E Jesus, tanto nessa situação como na outra, vai dizer: não, é nossa responsabilidade fazermos algo por eles. E aí vem essa história de 200 denários, que é o salário de um trabalhador médio, que ganharia o suficiente para pagar um aluguel, a prestação de um carro, comprar comida e coisas assim, de um ano. Eles disseram: não vai ser suficiente para um pedaço de pão para cada um deles. Além de homens e mulheres, então sempre que tem um ajuntamento de homens, tem mais mulheres do que homens e crianças. Então, para sermos bastante modestos, 10, 12 mil pessoas neste lugar, ou se você quiser, fica só com 5 mil homens. É gente a beça. É gente a beça. É uma mega igreja, não é? Ao ar livre. Então, o André vem dizendo que há um rapaz que estava por ali e tem 5 pães de cevada, que é um dos pães mais baratinhos que existiam, era o pão do pobre, e o peixinho, 2 peixinhos, que sei lá, era o lanche do cara, a comida dele, a marmita dele, não sei o que era. Mas ele estava disposto a entregá-lo. E é interessante então que eles entregam isso para Jesus, e Jesus orienta que eles se assentem em grupos de 50, de 100 na relva verde, parte o pão, parte o peixe e coloca em cestos, um cesto na mão de cada discípulo, que começam a distribuir fila por fila. E Jesus fala: vão e deem de comer para essa gente. Eu posso imaginar o começo dessa história.
pouquinho de pão no fundo do cesto, um pouquinho de peixe. E quando o Pedro, o André, o Felipe, o João dão o cestinho para a primeira pessoa, eu penso, agora acabou. Já enfiou a mão, pegou o que queria. Até um pouco de constrangimento, né? Agora você me fez pensar, né, nessa cena, chegando ali com aquele... Não é só isso. E o medo da fila de trás brigar com você? Exato. Porque você oferece uma coisa, você cria uma expectativa, e agora? Né? Mas aí o cesto ficou mais pesado. Quando ele olha, tem mais. Aí ele dá pro quanto mais tira, mais tem. Quanto tira, mais Incrível. tem. É muito interessante isso. E eles vão e todos comeram quanto quiseram, à vontade, ao ponto de sobrar. E Jesus não gosta de desperdício. Quando eu disse que ele não era americano, não é porque eu estou criticando os americanos. É porque, infelizmente, coisas da lei aqui obrigam que os americanos joguem fora. Exato. Por exemplo, restaurantes, esses de rede que sobra comida, eles são obrigados a jogar fora. Porque lá no passado, alguém recebeu de doação e ficou doente e processou. Exato. Então, para evitar o tal do processo, eles preferem, infelizmente, desperdiçar. Mas, de qualquer maneira, às vezes desperdiçamos mesmo, não é? E Jesus não gosta do desperdício. Quando minha filha era muito pequena, nós fomos na casa de um missionário suíço e nós comemos na casa dele, e a minha filha não gostou da comida e deixou no prato. A filha deles, que era da idade de nossa filha na época, veio e puxou a roupa da minha esposa e falou assim: tia, a sua filha não vai comer? Disse, não, ela não quis. Ai, mesmo? E fez uma carinha assim. A minha esposa falou, não, mas por quê? Falou, eu não quero comer a comida dela na janta. Uau. Aí nós aprendemos, naquela família, a criança que não comia no almoço, não tem problema. Essa mesma comida volta para ela na janta. Uau. E uma vez eu estive na Alemanha e eu também comi com os olhos, né? Peguei o primeiro pratão, uma delícia, o segundo já não entrava, sobrou um pouco. O meu amigo disse assim, aqui na Alemanha nós temos um ditado. Você quebra o estômago, mas não devolve comida para o garçom. Não tem rima em português, evidentemente. E eu falei, nossa, da onde surgiu isso? Ele falou, você já viveu uma guerra? Nós já vivemos guerra. Nós sabemos o que não é ter, que é não ter, de maneira que não há desperdício. Uau. Interessante, Uau, né? Muito interessante. Muito interessante. Culturas. Eu acredito que com relação ao desperdício, pastor, se me permite, essa semana ainda conversando com um amigo, eu dizia para ele, eu olho para a minha vida e eu vejo que Deus me ensinou o inglês e me ensinou o espanhol e me fez vir para cá, e eu não acredito que Deus é um Deus de desperdício, tem algum propósito nisso. Ou seja, olhando para as coisas que Deus já te deu, né? Exato, e é onde nós vamos entrar hoje. Ah, ok, desculpa. Não, por favor, é uma então benção. Tá, esse cara fica interrompendo o pregador, né? E eu vou interromper o seu louvor, tá? Não tem problema, pode vir. Ai, ai. Então, é muito interessante isso. Por que Jesus não gosta do desperdício? Porque quando nós estamos com falta, com escassez, a gente fala, se tivesse uma migalha de... Né? Então, é pra gente ser bom mordomo das coisas que o Senhor nos dá. Mas nessa história aqui, é uma história de fome e de ausência de comida suficiente. Mas nessa história eu aprendo que sempre há algo que eu posso oferecer ao Senhor para dali ele realizar um milagre. Vocês se lembram um tempo atrás, 2 domingos atrás, quando nós pregamos sobre aquela mulher que disse ao profeta, meu marido morreu, estamos endividados, eu só tenho um pouco de óleo na botija, e ele disse assim, vai pedir vasilhas para sua vizinhança, e a gente falou que muitas vezes Deus começa um milagre com algo da graça que a gente já tem em nossa vida, mais o meu network, e aí o milagre pode acontecer. Então, nesse trecho da Bíblia também há algo da graça que o Senhor providenciou antes da necessidade. Boa. Muito Antes interessante. Antes da necessidade. Uau. Então, há 3 pérolas nesse texto que eu queria dar para você. 3 dicas nesse texto que me ajudam a refletir e pensar como a minha vida pode ser ainda mais abençoada. Em outras palavras, como multiplicar o que a graça já me deu. Como fazer para isso multiplicar? Primeiro lugar,
Obedece a toda e qualquer orientação que o Senhor Jesus lhe der, mesmo que você tenha dúvidas ao longo do caminho. Quando Jesus pergunta, não, vamos dar de comer para essa gente, o André aparece com 5 pães e 2 peixes, Jesus fala, ok, manda o povo se organizar em grupos de 50 e de 100, que nós vamos alimentar essa gente. Pode imaginar o que deve ter passado na cabeça do André, do Felipe, do Pedro, do João? Meu Deus, nós vamos criar uma expectativa nessa gente. Mas eles obedeceram. Primeiro, organizaram as pessoas. Segundo, eles obedeceram o mandamento de Jesus de ir e ajudar. Então, a primeira grande dica para multiplicarmos o que a graça já nos tem dado, seja uma migalha de pão barato, seja um inglês ou um espanhol, seja um documento que você acabou de receber, seja a possibilidade que você tem, o automóvel que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem, a vida, você está vivo, é algo da graça em você. Né? Experiências passadas. Eu costumo dizer para quem passa 1 ano morando nos Estados Unidos, ele aprendeu mais do que 5 anos numa universidade. Sem dúvida. Porque ele aprendeu na prática. Sim. Isso em qualquer outro país que você vai viver, evidentemente. Mas do jeito que os brasileiros sofrem aqui, e muitos brasileiros no Brasil não têm noção do sofrimento aqui, é muito complicado. Exato. Mas seja lá o que for, seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja no continente africano, ou no Oriente Médio, ou na Ásia, ou na América Latina, em qualquer outro país, em qualquer lugar do mundo, o jeito para você multiplicar o que a graça já te deu passa primeiro pela obediência às orientações de Jesus para a sua vida. Eu não sei se você tem nos acompanhado regularmente nos últimos meses da pandemia, mas se você tem, você vai perceber que quase que em cada domingo a necessidade da adoração e da obediência vem junto para o ambiente do milagre se concretizar e o milagre aparecer. Obediência. O que é que Deus está pedindo de você nesse tempo de carestia, não de eucaristia, nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de mínimos? O que é que Deus tem pedido para você? Se você tem uma noção clara de algo que Deus já tem pedido a você, vai e faz. Mesmo que você duvide de algumas coisas, obedece. Porque fé exige obediência e não certeza nesse momento. Quando eu obedeço por fé, mesmo não acreditando que tudo possa acontecer. Mas eu faço porque Ele mandou. Primeira dica. Segunda dica, entrega o que a graça te deu de volta às mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes foram entregues nas mãos de Jesus. É muito importante você ter uma noção clara de que o que você oferta na igreja, você o fez para o Senhor e não para as pessoas. Eu não estou falando só de dinheiro, pode ser dinheiro também. Há uma passagem no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que os discípulos estão pegando o que eles tinham, entregando para o apóstolo Pedro para repartir para as pessoas. Era o comunismo cristão. O que é Commonwealth? O que é o comunismo cristão, se é que isso pode existir? Comunismo é assim, o Estado toma o que é teu e distribui a porção que ele quiser para quem ele quiser. Isso é comunismo. E aí distribui para pessoas que não fizeram nada para ter, tomaram do que é teu. O cristianismo eu voluntariamente ofereço e reparto com quem precisa. Essa é a diferença. Né? Então, oferecer para Jesus. E lá no Novo Testamento, em Atos, as pessoas estavam fazendo isso. Todo mundo estava entregando bens, vendendo terrenos, doando para a igreja para socorrer os necessitados, mesmo porque em Jerusalém a coisa estava muito difícil para quem se convertia. Um casal, Ananias e Safira, percebem como as pessoas que vão ofertar são, de certa maneira, elogiadas pelo Pedro. E eles decidem vender um terreno numa avenida importante da cidade. Não sabiam que tinha valorizado tanto. E quando recebem aquele montão de dinheiro pela venda do terreno, um olha para o outro e fala assim, é muita grana
para botar no pé do Pedro. Vamos reter uma parte pra gente? Vamos. E eles assim o fizeram. E combinaram. Eu vou chegar primeiro na igreja e você chega umas 2 horas depois como quem não sabia de nada. Era um casal jóia. Olha, eles não faziam investimento financeiro sem estarem de acordo, grandes investimentos financeiros sem estarem de acordo. Casal modelo. Eles combinavam o script, eles estavam de acordo com as decisões dele. Era um casal modelo. E era um casal modelo também em termos de obediência a Deus. Já já eu mostro como. E aí eles decidem fazer isso. Então, o sujeito leva uma parte do dinheiro e coloca nos pés do Pedro. O Pedro olha para o dinheiro, o Espírito Santo faz a conta e diz na boca do Pedro: ô sujeitinho, você está querendo brincar com Deus? O terreno não era teu? Alguém te pediu? Não foi você que decidiu entregar? Outra coisa, o dinheiro que você conquistou era todo teu. Se você quisesse dar só uma parte, era só dizer: olha, eu peguei uma parte do que eu conquistei com a venda do meu terreno e vou doar para você aqui. Agora você está mentindo ao Espírito Santo, cara. E não dá para mentir para o Espírito Santo. Você pode mentir para a polícia, mentir para a esposa, mentir para a sogra, mentir para o patrão, mentir para o filho, mentir para o pai. Mas para o Espírito Santo você não vai conseguir mentir. Morre aí. E o sujeito, puf, de capatum, morreu. Aí que eu falei que ela era obediente. Mais tarde chega a esposa. A esposa chega como quem não tem nada, senta no último banco e ali o apóstolo Pedro fala: Dona Safira, vem à frente, por favor. E ela vai toda faceira pensando que vai ganhar um elogio. E ele diz assim: olha, vocês estão brincando com Deus, estão querendo mentir ao Espírito Santo. Não se brinca com Deus dessa maneira. O seu marido morreu nesse chão, pode morrer também. Ela, puf, morreu também. Vê? Casal modelo, obediência e tudo. Mas por que que isso aconteceu? Por algumas razões simples. Primeira, porque eles não tinham uma visão clara do que é ofertar na igreja. Repito, não estou falando só de dinheiro, mas neste caso sim. Eles ofertaram ao Pedro. Eu não vou ofertar ao pastor, nem vou ofertar à instituição. Eu vou ofertar a Deus através da instituição, que vai dividir esse dinheiro conforme as necessidades, obviamente. Mas o meu coração sempre tem que estar muito convicto de que a Deus entreguei. Então esses 5 pães e 2 peixes vão nas mãos de Jesus. É assim que eu devo agir com aquilo que a graça já me deu, por migalhas que sejam. Devolver nas mãos do Senhor. Agora, nas mãos do Senhor. Sim. E não nos pés do Pedro. Sempre que eu entrego a alguém que não o Senhor, a alguma coisa que não o Senhor, não tem o mesmo valor. Porque Ananias e Safira, eles entregaram ofertas não a Deus. Eles entregaram ofertas a um homem para ganhar elogios de um homem. Eles tentaram ser o que ainda não eram. Isso chama hipocrisia. Hipocrisia é o ato de tentar parecer ser o que a gente ainda não é. Então Deus não gosta disso. Agora, nesse caso aqui, onde estava o segredo? De colocar nas mãos de Jesus. Sempre que nós colocamos nas mãos certas, funciona melhor, não é? Verdade. Se você pegar a bola de basquete e dar para mim, não vou saber fazer muito com ela, mas para o Michael Jordan ou por esses grandes aí, eles sabem o que fazer. LeBron James, essa turma toda. Se você pegar uma bola de futebol americano, aquele ovo de Páscoa de borracha, e der pra mim, eu não sei nem o que eu faço com aquilo, mas no Brady, no Tom Brady, o casado com a Michelle Bündchen. Gisele. Michelle é do Obama, né? Eu tô trocando os casais aqui. Vai dar uma confusão pôr uma mulher na mão do outro marido, né? Mas coloca aquela bola de futebol na vida desse menino, ele sabe o que vai fazer. Pega uma bola de beisebol e põe aí na mão de um campeão, ele sabe o que fazer. Pega uma bolinha de tênis, põe na mão do Tiger Woods, de golfe, ele sabe o que fazer. Pega uma bolinha de tênis, dá na mão de um grande campeão aí os grandes slams, ele sabe o que fazer. Sempre que você coloca nas mãos certas, né? Se você dá uma Ferrari para mim, eu não sei dirigir. Mas se você der, não sei mesmo. Se você, primeiro que eu tenho medo de entrar num negócio desse, que aquilo é um monstro.
Mas se você der um carro faltando marcha pro Ayrton Senna, ele é capaz de ser campeão com aquilo. Exatamente, certo? perfeito. Né? E então, colocar nas mãos de Jesus, o que é que dá graça o Senhor já te deu? Tenha essa consciência que seja lá a quantidade que for, a qualidade que tem, a importância que possa ter, entrega nas mãos do Senhor por algumas razões. Primeiro, porque isso é adoração. Segundo, porque isso é um exercício de fé. Eu devolvo para Ele o pouquinho que me restou, eu coloco nas mãos dele. Terceiro, isso me faz valorizar o que eu tenho, porque infelizmente nós só damos valor às coisas depois que as perdemos. Então entregá-las a Jesus é tirar do seu controle o restinho que sobrou e dar para Ele. Isso vai fazer você valorizar muito mais, porque às vezes nós temos algo da graça em casa que não estamos valorizando. Sem dúvida. Eu tenho uma história para te contar, pastor, e para quem está nos assistindo. Eu comecei como cantor aos 11 anos de idade. Aos 18, conheço a Jesus. Um ano depois, então, passo a converter mesmo os meus caminhos. Entrego tudo para Deus, meus discos, as coisas todas que tinham feito. Passo a servir tempo integral no ministério. E 2 anos depois, o Senhor me pede algo mais profundo. Ele diz, agora renuncia. E essa renúncia veio de uma forma muito especial, com muito amor, como Deus sabe fazer. Me alcançou e eu renunciei. Foi muito duro, muito difícil. 6 anos depois, o Senhor começou suavemente a trazer de volta aquilo que de fato Ele queria que eu fizesse com o dom. E eu confesso que foi um tempo de muita luta para mim, porque eu disse, mas espera aí, foram tantos anos dedicados à música, Ele vai me dar o que de volta agora? Então será que eu passo a não ser mais músico, cantor, vou fazer o quê? Na verdade, Ele sondou o meu coração, Ele me deu de volta amplificado, dons, amplificou muito mais do que aquilo que eu tinha dado, ou seja, multiplicou muito mais na minha vida. E eu gosto de falar que eu assisto tocando violão, assisto cantando, eu me assisto porque eu sei que não vem de algo de mim, mas algo que Deus multiplicou em mim para fazer. Não é um narcisismo, mas é uma adoração, né? De ver o que Deus está fazendo. Eu olho o que Deus está fazendo através da minha vida, em qualquer momento que seja, às vezes conversando com alguém, às vezes trocando uma ideia, como a gente está fazendo aqui, tocando, sei lá o que for. E eu vejo a ação de Deus multiplicando o pouco que eu entrego para Ele. Isso aí, eu vou chegar aí. Legal. Quando eu entrego nas mãos do Senhor, primeiro é um ato de fé, segundo um ato de adoração, terceiro um ato de valorização. Porque às vezes eu não dou valor e tem tanto valor, não é? Mas mais importante do que tudo, quando eu entrego nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, quando eu tenho essa convicção inabalável de que eu estou dando para Ele, isso multiplica e aumenta o número de pessoas que vão glorificá-lo. Por isso eu vou para a terceira pérola desse texto. Tenha coragem de dividir o pouco que você tem com quem o Senhor claramente orientar para você. Olha, eu estou falando direitinho. Bem claro para você, não é desperdiçar, não é jogar fora, não é atirar pela janela, não é distribuir ao vento, é com quem o Senhor claramente orientou você para o fazer. Aqui Jesus Cristo disse, essa gente que está conosco, esta gente, não quem está na outra cidade, agora não. Neste momento, nessa história, Jesus diz, esta gente que está aqui me ouvindo, precisa se alimentar. E estes discípulos foram entregar, dividir. Agora, olha o milagre. As primeiras vezes que eu li o texto, eu imaginei assim. Trouxeram 5 pães e 2 peixes, colocaram ali na frente de Jesus. E Jesus levantou os braços e disse, Senhor, multiplica o pão e o peixe. E aí começa igual bolinha de sabão na canequinha. Uma montanha de pão fresquinho, uma montanha de peixe assado bem temperadinho. Não foi assim. Primeiro, não foi assim porque o texto não diz isso. Segundo, não foi assim porque os discípulos iam morrer asfixiados debaixo da montanha de pães e peixes. A Bíblia diz que o Senhor orientou os discípulos, cada um a achar um cesto,
E aí Jesus repartiu os pães nos 12 cestos e repartiu os peixes. E disse para os discípulos: entreguem a estas pessoas. E aí houve um milagre da multiplicação na medida em que a mão de alguém entrava no cesto e, preste atenção, tirava a quantidade que desejava. O texto diz que eles comeram quanto eles quiseram. Uau. Pode imaginar o Pedro, João, Tiago, Felipe, todo mundo, cada um com o cesto. Vamos? Então vamos. O medo de que na primeira fila acaba e a segunda já briga com eles. Você cria uma expectativa. Uau. Que difícil é obedecer a Deus às vezes. Pastor, havia neles fome. Eles estavam com fome. Sim, também. E isso é interessante, porque aí a fome fez com que eles estendessem a mão com fé, né? Agora, é interessante que com fome vão distribuir aquilo que eles precisam para eles. Uhum. Por isso que eu disse, a terceira pérola é divida com quem claramente o Senhor lhe orientou para fazê-lo. Você fala, eu tenho pouco e vou dividir o pouco com este, vai acabar, não vai sobrar nada para mim. Uhum. Mas se o Senhor mandar, vá, nem que você tenha que passar fome. Verdade. E eles fizeram isso, só que houve um milagre. Quando alguém enfiou a mão no cesto para tirar lá no fundo do cesto uns pedacinhos de pães e uns pedacinhos de peixes, o cesto, em vez de ficar leve, ficou mais pesado. O discípulo olhou e falou, nossa, tem pela metade. Alguém enfiou a mão de novo, chegou até em cima. Enfiou a mão, começou a transbordar. E eles foram levando até que o último tenha comido. E diz a Bíblia que sobraram 12 cestos cheios. Olha que coisas maravilhosas existem aqui. Primeiro, quando eu obedeço ao Senhor, eu tenho que obedecer plenamente. Ele disse, dá de comer para essa gente, não para um ou dois daqui, não para metade deles, para todos. Imagina os discípulos, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, como diz Mateus. Eles estão lá no meio dessa gente toda, olha para trás, todo mundo rotando de satisfação, pães sobrando por todos os lados, peixes sobrando por todos os lados, todo mundo assim com a barrigona feliz da vida. Alguns, quem sabe, já está tirando uma soneca. Eles olham para trás, vê aquela multidão satisfeita e olham para frente, outra multidão com fome. Eu acho, a Bíblia não diz isso, que os discípulos poderiam ter dito assim um para o outro, André, fala aí, Pedro, tem ainda no seu cesto? Eu falo, tá, tem. E no seu? Também. Mas olha quanta gente que falta. Você não acha que até aqui tá bom, a gente já obedeceu bastante? Ou... vamos garantir o nosso, depois a gente continua? Não, isso não está escrito no texto, mas eu imagino que se os discípulos foram gente como eu sou, eu teria pensado nisso. Agora, a Bíblia também não diz uma coisa, mas eu creio nisso. Não nesse texto. Se os discípulos tivessem enfiado a mão no cesto, no meio do caminho, para garantir o deles e depois continuar, eu acredito que o milagre teria cessado ali. Porque a obediência era essa gente toda. A ordem era todo este grupo e não a parte do grupo. O que eu aprendo? O discípulo de Jesus é um cano. É um cano por onde Deus derrama as bênçãos à humanidade. A igreja é o canal pelo qual o Senhor vem e atinge o não igrejeiro, a humanidade lá fora, a comunidade ao redor da igreja. Quando eu aprendo a matemática divina, eu vou aprender que se eu afunilar a boca de saída deste cano, Deus afunilará a boca de entrada. Se eu fechar a boca de saída para garantir o meu, Deus fechará a boca de entrada. Uau. Quanto mais eu alargo por fé e obediência a boca de saída, mais o Senhor alarga a boca de entrada. Se não, olhe como é óbvio. Vamos supor que eu sou dono de uma empresa e você é meu empregado. E eu digo para você assim, vai levar isso ali a colar. E você, no meio do caminho, fala, quer saber, estou cansado,
vou parar o meu trabalho. No dia seguinte eu mando você para a rua. Porque você não me obedeceu. Você existe para cumprir o meu desejo como empresário e você como meu empregado. Você quer ganhar o seu salário? Obedece o que eu estou te mandando fazer. Ora, Deus tem um projeto nesse planeta e quer usar a igreja como canal de fazer a bênção dele chegar. No momento em que eu fecho a boca de saída, por que Deus continuaria mandando por um canal que não sai nada? Percebe onde está a tua prosperidade ou a ausência dela? A terceira pérola desse texto é: seja um canal com a boca de saída agrandada, como diz os espanhóis, com uma boca de saída maior, porque quanto maior é a boca da saída, maior é a boca da entrada. Você viu como termina essa história? Essa história diz assim, Joey, Jesus não gosta do desperdício, manda juntar o que sobrou e diz a Bíblia, sobrou um cesto cheio para cada um dos discípulos. 12 cestos. Okay. Agora preste atenção, o que os discípulos repartiram nunca foi deles. Foi de um rapaz. Isso ensina para mim, Joey, que o que da graça eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu sou só mordomo dele. Ele é o autor e o consumador. Lógico, o inglês que você aprendeu, o espanhol, é dele. A comida que eu tenho em casa é dele, a roupa que eu visto é dele, tudo é dele. E se ele mandar repartir, eu vou repartir por duas razões óbvias. Primeira razão óbvia, vai sobrar muito para mim. Ou seja, quando eu alargo, agrando a boca de saída, Deus aumenta a boca de entrada e sobra um cesto cheio. Não 5 pães, não 2 peixinhos, mas um cesto muito cheio. Ou seja, eu vou ter abundância. Não é exatamente isso que precisamos nesses dias que temos pouco de abundância? A abundância vai chegar quando eu obedecer às orientações dele, colocar o que é dele nas mãos dele e repartir com quem ele claramente orientou para que eu faça. E aí sobra um cesto cheio para minha casa. É uma matemática de Deus divina. Tenta calcular isso numa calculadora. A matemática de Deus é doida. O último será o primeiro, o fraco é que é forte, o que chora é que está feliz e o que dá é o que recebe. Não é? Mais bem-aventurado é dar. Então, primeira razão, me sobra um cesto cheio. Segunda razão, Joey, que é maravilhosa, multiplica o número de pessoas que creem em Deus, que glorificam o Senhor. Lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos e em Coríntios, a gente percebe que a igreja estava faminta e o povo de Corinto, da onde não tinham, tiraram dinheiro e coisas para enviar aos que estavam famintos. E a Bíblia Sagrada diz que o sacrifício de fé deles multiplicou o número de pessoas que glorificavam a Deus. Uau. Por que Deus, às vezes, pede para você dividir com clareza a certas pessoas o pouquinho que você tem? Porque ele vai multiplicar o que é teu e vai multiplicar o número de pessoas que darão glórias a Deus. Em outras palavras, por que estamos vivendo este tempo? Porque bem provavelmente este tempo é um tempo especial para Deus realizar milagres da abundância na tua casa e milagres da abundância de pessoas que o glorificarão. Pense sobre isso, ore sobre isso, obedece às orientações de Deus à tua vida. Entrega o que já é dele, que está com você, nas mãos dele. E tenha coragem de dividir com quem ele o orientar para fazê-lo. Porque o resultado vai ser bênção para você e muita gente conhecendo o Senhor. Amém? Amém e amém. Vamos orar de novo? Senhor Jesus, obrigado por esta palavra gostosa que o Senhor nos dá. Agora Deus nos ajuda a ter fé, coragem para obedecer o Senhor em tudo que o Senhor nos orientar, dividir o que temos que é teu com quem o Senhor indicar e, Senhor, irmos até o final. Ajuda que sejamos canais bem abertos para a saída,
porque assim seremos canais bem abertos para a entrada e a abundância chegará à nossa vida em algum momento e o Senhor será glorificado por muitas pessoas. Faz isso, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Joy, canta com a gente uma canção final aí. Pode ser uma que você já cantou. Obrigado. Essa mesmo. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu imaginei agora os discípulos enquanto a comida ia sendo dividida, o quanto que o coração deles não estava grato, né? A barriga roncando, mas o coração grato. Grato, porque eles estavam vendo o milagre na frente deles, né? O coração vai ficando cada vez mais grato. O segredo também da prosperidade, né? Tanto agradecer quanto ser generoso. Generoso. A generosidade traz prosperidade. Eu tenho um aviso bem importante para você. Você ouviu certamente a palavra de Deus e eu queria dar, mais do que um aviso, um desafio de fé para você. Eu não preparei esse sermão para pedir dinheiro a você. Deus sabe do meu coração. Mas já que essa foi a palavra do Senhor, considera. Se o Senhor não está falando com você agora, dizendo para você, reparte do que da graça eu já tenho te dado. E Deus haverá de promover muita bênção na tua vida e muitas pessoas o conhecendo por causa do seu exercício de fé. Aí na sua tela tem um quadradinho que, se você clicar lá com o seu telefone, abrirá um leque de opções para você ofertar na nossa igreja. E se você quiser usar o Zelle, também pode transferir da sua conta bancária para a conta bancária da nossa igreja. Será bem-vinda a tua oferta e com certeza o Senhor haverá de multiplicar o que é teu. E, graças a Deus, 99,9% de possibilidades, tudo certinho, já está tudo marcado, retorno aos cultos presenciais no dia 5 de julho. Prepare-se, marque na agenda, 5 de julho. Retornaremos aos cultos presenciais, lá onde estávamos antes, nas dependências da Oasis Church. Nós estaremos lá no domingo às 6 horas da tarde, começando o nosso culto de adoração, de louvor. Será uma grande festa do retorno e eu espero te ver lá, tá bom? Evidentemente que vamos tomar todas as providências legais necessárias, seguir as orientações do governo para que tenhamos um culto gostoso, seguro, mas juntos. Dia 5 de julho eu conto com a sua presença no nosso culto, tá bom? Obrigado, viu? Porque você participou com a gente hoje. Tenha uma semana abençoadíssima em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau! Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Cante essa semana toda assim. Obrigado, obrigado, Jesus. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Obrigado, obrigado, Jesus. Tchau, pessoal. Beijo grande.